Pode falar aqui? Estejam me informando quantas pessoas tem. Bom, pessoal, vamos lá. Então, essa aqui é a nossa primeira live com a parte técnica, tá bom? Essa plataforma que vocês estão vendo chama TradingView, tá? O site é esse aqui, ó. Bom, então o site é esse aí, né? Vocês entrando nesse site, cliquem em criar a conta, é uma conta gratuita, e essa plataforma é uma das melhores plataformas do mundo. Então vale muito a pena, tá ok? Depois, com o decorrer do tempo que vocês sentirem a necessidade de pegar uma versão melhorzinha, aí vocês podem partir para a versão paga. Tá? Mas essa gratuita no início atende muito bem. Não há necessidade de pagar nada por enquanto. Bom, então vamos lá. Então aqui, ó, a ideia é passar um pouquinho da parte gráfica para vocês. Então vamos falar um pouquinho sobre suporte e resistência. Bom, pessoal, principalmente para o Forex, a gente trabalha da seguinte forma: a gente sempre vai analisar o gráfico no tempo maior para fazer a entrada no tempo menor. Então, análise no tempo maior, entrada no tempo menor. E aí, nós temos dois tipos de operações, day trade e swing trade. Então, por exemplo, se eu quero fazer um swing trade, que é uma operação mais longa, eu vou analisar no semanal ou no diário para fazer a minha entrada em 4 horas, 2 horas ou 1 hora. Se eu quero fazer um day trade, eu vou analisar em 1 hora para fazer a entrada em 15 minutos ou 5 minutos, ok? Então vamos lá. O básico disso tudo, imaginando que a gente vai fazer um swing trade, né, é traçar suporte e resistência. Como é que a gente faz isso? Primeira coisa, coloca aqui, ó, gráfico diário, né, e diminui o zoom, tá? Por quê? Se não diminuir o zoom, eu não consigo observar esses picos de preço, tá? Então percebam, aqui eu tenho um pico de preço, aqui eu tenho outro, tá? E esses picos, aqui embaixo eu tenho vários também, e esses picos nos dizem muita coisa, tá? Esse mercado é um mercado que movimenta mais de 5 trilhões de dólares por dia. Repito, 5 trilhões de dólares por dia. Então, pessoal, uma volta dessa aqui é muito dinheiro envolvido. Tá? E quando a gente nota uma volta dessa no tempo maior, significa que a gente tem uma excelente oportunidade de entrada no tempo menor. Tá? Aí já fica mais fácil. Então vamos lá. Estou no gráfico diário. Né? Se eu tivesse com o gráfico aberto aqui, ó, dessa forma, eu não estaria vendo absolutamente nada. Né? Então a gente não consegue trabalhar com o gráfico aberto dessa forma. E a ideia então é diminuir o zoom, ou seja, eu preciso ver o passado recente com os picos de preço, tá? Então aqui, ó, eu tenho esses picos de preço. Eu tenho aqui esses picos de preço. Tá? Ó, aqui eu tenho esse pico aqui. E eu tenho esse pico aqui que o preço está chegando lá agora, né? Bom, então o que acontece?
Aqui, o preço subiu, 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 chegou nesse nível e voltou. Ou seja, quando o preço tocar lá na frente, nesse nível de novo, provavelmente vai cair de novo. Tá? Então, isso nos dá excelentes oportunidades de entrada no tempo menor. Tá, ok? A gente também percebe que no tempo maior, a gente tem essa linha de tendência de baixa aqui. Tá? Essa linha de tendência de baixa. Então, perceba que no tempo menor, quando o preço tocar aqui, né, ele vai estar tocando na resistência e vai estar tocando na linha de tendência de baixa. Então, pessoal, aqui é uma excelente oportunidade de entrada de venda no tempo menor. O que a gente tem que fazer agora é diminuir o tempo gráfico e esperar o preço tocar ali. Sem tocar ali, não tem entrada. Então, a gente tem que esperar esse movimento do preço até lá para poder tentar entrar numa operação no sentido contrário. Ok? Então, vamos lá. Diminuindo o tempo gráfico. Então, a gente já percebe aqui, ó, o preço subindo e perdendo a força, né? Então, como é que a gente sabe disso? Ó, aqui o preço rompeu. Aqui o preço rompeu e foi embora. Aqui rompeu também, né? E foi embora, tá? E agora ele está chegando lá naquela região que a gente assinalou no tempo maior. Né? A gente abre o zoom agora um pouquinho para ver que tipo de vela está sendo deixada. E ali a gente já percebe, ó, que o preço já apresentou uma força de venda grande aqui e não conseguiu empurrar tanto o topo mais para cima. Eu lembro que a tendência de alta faz topos e fundos mais altos e a tendência de baixa, topos e fundos mais baixos. E nessa situação aqui, a gente já nota uma dificuldade do preço em empurrar um topo mais para o alto. Então percebe que um topo é muito pertinho do outro. E isso significa que já tem força vendedora entrando. Né? Esse sinal aqui é um sinal clássico, a gente chama de arame de baixa, né? E já é um indício de que isso vai corrigir um pouco. Tá? Ainda não tenho dados suficientes para entrada, mas a gente já sabe que o nível de interesse nosso está se aproximando. Tá? Então, o que ele pode fazer? Ele pode subir um pouco mais para aí, então, corrigir um pouco mais forte. Ok? Bom, é claro que isso é o básico, é o fundamental. Né? Então, a gente já sabe que para esse ativo, o nosso nível de interesse é nessa resistência. As paradas acima do preço a gente chama resistência e os fundos a gente chama ali suporte. Quando o preço bate o nível e não consegue passar um fundo, como aqui, ó, aqui a gente tem um suporte interessante, a região de suporte. Lembrando sempre que suporte e resistência são zonas, não é uma linha definida. Né? Então, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, está tudo certo. Bom, vamos tentar outro par aqui. O SDJPY. Vamos fazer a análise desse cara. Então, aqui a gente tem no tempo maior, com um zoom diminuído, né? A gente tem esses picos aqui. Quem faz esses picos são os bancos, né? E a gente sabe, então, que são níveis de interesse para as nossas operações. Tá? Ele não conseguiu atingir o pico lá, ó, né? Voltou a cair. Né? Bom, aqui, onde o preço se encontra agora, a gente já tem um movimento de baixa. Né? Aqui eu tenho
uma outra zona interessante, tá? E no tempo menor agora, ó, percebam o quê? Percebam que aqui a gente tem um fundo, ainda no gráfico diário, aqui a gente tem um fundo, né? Esse cara, rompendo esse fundo, ele pode entrar embaixo, porque ele já vai estar fazendo um fundo mais baixo, né? Então vamos colocar lá no tempo menor, colocar em 2 horas. Em 2 horas, percebam que a gente já tem uma tendência de baixa, né? O preço já vem fazendo aqui, ó, topos e fundos mais baixos, né? E aí, quando o preço chegar nesse nível aqui, ó, a gente pode tentar uma operação contrária, né? Tá? Porque no diário ele tem que romper esse fundo para entrar em baixa. Então, normalmente, o preço chega aqui e volta para poder no gráfico diário subir um pouquinho, tá? Fazendo essa correção. E aí, se romper esse fundo, aí sim o preço cai forte, tá? Então, esse nível aqui para a gente é um nível interessante. Ele pode bater aqui e subir, ou se ele romper, ele cai com mais força. Até ele chegar nesse nível e aqui, nesse nível, ele vai mostrar que veio, né? Então, até ele chegar nesse nível, a gente não faz nada, a gente só espera, tá certo? Então, estou no gráfico de 2 horas. Aqui embaixo a gente tem um alerta para quando o preço chegar nessa região, o nosso telefone tocar e a gente já saber que o preço está numa região de interesse nosso, né? E aí sim a gente toma alguma providência. Até lá a gente espera, né? O que a gente pode fazer aqui, ó, é observar as figuras de reversão. Então vamos lá. Toda vez que o preço vira, toda vez que o mercado vira, como ele virou aqui em cima, ele vai deixar algumas figuras de reversão, né? Então, por exemplo, aqui ele deixou esse topo e aqui ele passou a fazer topos mais baixos. Então, aqui, quando ele rompeu esse fundo, ele começou uma queda mais forte, ok? Tá? Sempre lembrando que o suporte e resistência funcionam muito bem, né? É um princípio básico, mas que funciona muito bem. Então, o que a gente fez até agora? Coloca no tempo maior, diminui o zoom, encontra os picos e aí sim vamos baixar para o tempo menor. Então, nessa situação aqui, ó, ele vem para cá, quando ele tocar ali, possivelmente ele volta, ou se ele romper, ele cai um pouco mais forte. Tá? Então, quando ele chegar nesse nível, o preço vai conversar com a gente, deixando sinais. É como se fosse um idioma. Esse aqui é o idioma gráfico, né? Então, quando ele tocar ali, ele vai nos deixar sinais sobre o que ele vai fazer, como ele deixou aqui atrás. Então, aqui atrás, ele deixou um fundo duplo, e quando esse cara rompeu esse fundo duplo, ele subiu. Tá? Mais para frente, a gente vai fazer uma live só sobre essas figuras de mercado. Então, fundo duplo, fundo triplo, topo duplo, ombro, cabeça, ombro, bandeira, né? Cunha. E aí, então, através dessas figuras, a gente tem uma noção mais clara sobre o que vai acontecer. Tá bom? Então, a nossa situação agora é esperar ele cair até aqui. Tá certo? Quando ele cair até aqui, a gente vê o que faz. Tá? Vamos passar para um outro. Passar para o ouro. Coloca no tempo maior. Isso é para swing trade, viu, pessoal? A gente está começando a analisar pelo diário, tá? Bom, então aqui, ó, o que a gente vê no ouro? A gente vê que aqui tem uma linha de tendência de baixa,
Tá? Opa. A gente vê que aqui eu tenho uma região de pico interessante. E a gente vê que aqui eu tenho uma outra região de pico interessante, onde ele está agora ali. Né? Tá? Bom, então o que acontece? Pelo tipo de vela que esse cara vem deixando, a gente já tem uma noção do que ele pode fazer. Então, com relação às velas, tem o seguinte ditado: quanto maior o corpo da vela, maior a força. Então aqui a gente percebe que ele subiu muito forte, né? Ó, ele subiu acelerando aqui muito forte, e aqui, lá na nossa região de pico anterior, que é esse aqui, ele já perdeu um pouco de força, deixando uma primeira vela vermelha que a gente chama de engolfo, né? Na sequência dessa vela vermelha, ele deixou várias velas verdes com corpo pequeno, ou seja, ele está sem força para subir, tá certo? Bom, com relação a isso, a gente tem essa linha de fundos aqui, ó, tá? A gente tem essa linha de fundos aqui, né? E aí, no tempo menor, isso pode nos dizer alguma coisa. Lembrando que no tempo maior a tendência é de baixa, ele vem fazendo topos e fundos mais baixos, então é natural que no tempo menor a gente aproveite um pouco desse movimento. Colocando em 2 horas, a gente já tem aqui um ombro, cabeça, ombro, ó. Ombro, cabeça e ombro, né? E aí, o ombro, cabeça, ombro, como vocês vão ver um pouco mais para frente, é uma figura de reversão, ou seja, ele já está me dando fortes indícios de que ele pode cair, né? E aí, então, quando ele romper esse fundo, ele cai um pouco mais forte, tá? Então, a situação para o ouro em 2 horas é essa. Aqui a gente coloca um alerta, tá? Para aproveitar esse movimento de baixa. Então, quando o preço romper aqui um pouco mais forte, a gente faz a nossa entrada quando essa vela fecha, buscando um movimento de descida um pouco mais longo, tá? É assim que a gente trabalha no swing trade, tá certo? Um outro macete muito bacana é adicionar a esses gráficos uma média móvel, tá? Então, quando a gente adiciona uma média móvel, essa média móvel nos dá uma direção do mercado. Ou seja, se a média estiver apontada para cima, o mercado está subindo. Se a média estiver apontada para baixo, a tendência natural do preço é cair um pouco. Então, perceba que aqui nessa situação, a gente já tem o preço abaixo da média, e a média querendo dar uma descida, né? Isso se confirmando, nós estaremos mais perto da nossa entrada, tá? A nossa entrada se dá quando a região de fundo for perdida, ou seja, quando eu tiver uma vela fechada abaixo desses níveis de fundo. Sempre lembrando que no tempo maior a tendência geral é de baixa, tá? Vamos fazer mais um aqui. Pegar o áudio SD. Então, coloca lá no tempo maior, gráfico diário, e traçando os nossos suportes e resistências com base nos picos, né, a gente já tem uma noção mais clara do que o preço pode fazer, né? Então, diminui o zoom. Ó. Aqui eu tenho essa região de pico. Pessoal, isso aqui não é coincidência, tá? Isso aqui, essa parada aqui não é coincidência. Nós estamos no mercado que movimenta 5 trilhões de dólares por dia. Repito, 5 trilhões de dólares por dia. Então, uma volta dessa aqui não é barata, tá? É muito dinheiro envolvido, né? E a gente pega esses picos anteriores, onde o preço fez uma volta anterior,
Quem faz isso é banco, são os bancos, são os grandes investidores, e aí a gente já fica mais fácil definir a região onde o preço não vai passar, e sim pode voltar, né? Então diminui o zoom enquanto o pico traça suporte e resistência. Então aqui está a nossa primeira resistência, que está acima do preço, vamos traçar uma aqui abaixo, esse aqui chama suporte, ó, deixou esse pico aqui, né? Então aqui eu tenho um suporte, tá certo? Ou seja, quando o preço tocar aqui embaixo, no tempo menor pode ser que ele suba. Quando o preço tocar lá em cima, pode ser que o preço caia. Aqui eu tenho mais uma região de pico que também vai me dar uma resistência, tá? Aqui eu tenho um ombro cabeça a ombro, que é uma figura de reversão, como a gente já viu. Esse cara pode estar armando uma queda, apesar dessa subida forte aqui do preço, né? Mas essa venda só vai estar confirmada quando ele perder aqui essa região de fundo. Tá? Quando ele perder esse suporte aqui, ou seja, quando tiver uma vela fechada aqui abaixo, aí sim eu tenho uma oportunidade de venda, né? Bom, vamos ver agora no tempo menor o que ele está fazendo. Colocando lá em 2 horas. Bom, colocando aqui em 2 horas, eu tenho que esse companheiro aqui acabou de romper topo. Olha, ele acabou de romper topo. Então ele deixou esse fundo aqui mais alto, ele deixou esse fundo aqui mais alto que esse, e no tempo menor ele está em alta. Por quê? Porque ele está fazendo topos e fundos mais altos, né? Ele pode chegar em um determinado nível e começar a voltar. Então vamos lá. Esse par, esse ativo, ele rompeu, está em alta, né? É natural agora que ele corrija um pouco, né? Que ele corrija um pouco, e aí sim ele pode continuar subindo até aquela nossa região de resistência que a gente marcou no tempo maior. Tá? Então, para esse par, é procurar por entrada de compra, né, quando deixar o sinal devido. Esses sinais nós vamos abordar numa próxima oportunidade. Tá ok? Então, o que a gente viu hoje? Que os suportes e resistências balizam as nossas entradas. Eu vou sempre analisar pelo tempo maior para poder fazer minha entrada no tempo menor. Vai ser sempre assim, tá? Então, analisa no tempo maior para a gente poder entrar no tempo menor. Entende o que está acontecendo no tempo maior para poder fazer a entrada no sentido correto no tempo menor, tá? Então aqui, ó, ele rompeu o topo, ele deve corrigir um pouco, vai deixar um sinal de compra e aí então possivelmente o preço sobe, tá? Do jeito que essa situação aqui se encontra, ainda não me dá uma compra. Tá? Por quê? Porque essas velas aqui, essa última vela ainda está aberta e só amador entra com a vela aberta. Eu preciso ter a certeza do sinal fechado e só com a certeza do sinal fechado a gente pode definir se vai dar compra ou venda. Tá? Então aqui, ó, ele rompeu aqui, ele consolidou aqui e rompeu. Quando esse sujeito aqui romper aqui também, pode ser que ele suba mais um pouco, né? Tá? Então, pode dar uma compra aqui nesse rompimento, ou pode dar uma compra aqui nesta correção, quando ele voltar um pouquinho, continuar subindo, tá? Então, vamos aguardar a vela fechar. Como nós estamos no gráfico de 2 horas, essa vela fecha de 2 em 2 horas, né? E um detalhe importante, para o mercado Forex, que é o mercado de câmbio, essas velas abrem 18 horas. Então, todo dia, 18 horas, vai fechar uma vela e vai abrir outra vela.
tá certo? Então, o horário das velas no Forex a gente sempre tem por base 18 horas. E aí, se eu estou no gráfico de duas horas, significa que a cada 2 horas eu vou ter uma vela fechada. Então, 18 horas, 20 horas, 22 horas, meia-noite, 2 horas da manhã, são horários que a vela de 2 horas vai fechar. Então, são nesses horários, com a vela fechada, que a gente pode fazer a nossa entrada. Tá? É claro, se eu tiver no gráfico de 1 hora, essas velas vão fechar de hora em hora. Se eu tiver no gráfico de 4 horas, essas velas vão fechar a cada 4 horas, sempre por base 18 horas, tá ok? Que é o horário hoje que a vela do Forex fecha, né? Bom, então o que eu tinha para passar para vocês hoje era isso, tá? E a partir de hoje vem muita dica interessante, né? Toda semana a gente vai postar alguma coisa prática para vocês, tá? Vamos conversar um pouquinho sobre sinais, vamos conversar um pouquinho sobre entrada em operação, tá? Para vocês poderem ir evoluindo nesse mercado que toma o dinheiro de tanta gente, tá bom? Então, pessoal, mais uma vez, obrigado aí pela confiança.